Pessoal, CAP 3. O que a gente tem para falar para os alunos aqui do capítulo 3? O capítulo 3, olha bem o título dele. Capítulo 3 do livro. Se você for ver aqui, ó, multiplicação de número real por vetor. Tá? Multiplicação de número real por vetor. Tá lá. Então, uma observação inicial. Nesse livro, ao longo dos capítulos, muitas vezes você vai ouvir a palavra escalar. Essa palavra escalar, ela é um equivalente, aqui no nosso contexto de VGA, ela é um equivalente de número real. Então, toda vez que falar seja um número real, alfa, é a mesma coisa que falar seja um escalar, alfa. Tá? Então, observação, número real igual a escalar. Tá? É um sinônimo aqui. E escalar é justamente uma coisa que não é vetorial, né? Ou seja, é uma coisa que é só um número. Lembra que eu falei lá na primeira aula, na física tem a grandeza escalar, tipo tempo, massa, energia, e tem a grandeza vetorial, tipo deslocamento, velocidade, força. Né? Então, nosso interesse aqui nesse capítulo é estabelecer, assim como no capítulo 2, a gente estabeleceu uma operação entre os vetores, que no caso foi a operação de adição. Nesse capítulo 3, a gente quer estabelecer uma outra operação, que no caso é a multiplicação de um número por um vetor, ou seja, a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, vamos ver aqui, vamos seguir aqui o que o próprio livro diz aqui, ó. Aqui vale a pena a gente dar uma lidinha aqui. Vamos definir uma operação externa em V3, quer dizer, por que ele diz externa? Não está envolvendo só dois vetores do V3, que nem na adição, né? A adição você está o tempo inteiro interna ao V3. É um vetor do V3U, um vetor do V3V, o resultado da outro vetor do V3, você fica só no V3 o tempo inteiro, não tem nenhum escalar envolvido. Mas aqui no caso da multiplicação de número por vetor, aí ele usa essa palavra externa, mas tudo bem. A cada número real alfa, externo porque está pegando o número real alfa que está fora do universo dos vetores, mas o resultado vai dar um vetor também. Né? O número real alfa vezes um vetor, o resultado vai dar um outro vetor que ele vai explicar aqui como é que é. Né? Então, essa operação ela quer associar a cada número real alfa e a cada vetor v, um vetor, como eu disse, vai dar um vetor indicado por alfa v. Tá? Mas como que é esse vetor alfa v? Ou seja, quanto que é 2v menos 3v, 5 vezes v, né? Menos meio vezes v? O que vai acontecer com o v a hora que eu pegar ele e multiplicar ele por menos meio? Ou multiplicar ele por 3? Ou multiplicar ele por 0? E se o vetor for nulo? Pego o vetor nulo, multiplico ele por 5. Né? Como que funciona isso? Então, esse capítulo, que é bem curtinho, é praticamente só essa página, ele existe justamente para explicar para a gente como faz essa multiplicação. Então, vamos ver aqui. A primeira coisa que ele chama atenção, se o número que você multiplicar o vetor, o alfa, for 0, ou se o vetor que você estiver multiplicando for nulo, em qualquer um dos dois casos, o resultado vai dar vetor nulo, por definição. Então, isso aqui já vale a pena registrar aqui na lousa. Tá? Então, primeiro tópico. Se o alfa for igual a 0, vou fazer aqui um pouco para cima. Se o alfa for igual a 0, ou o v for igual a nulo, ou v igual a vetor nulo, então isso implica necessariamente que o resultado é vetor nulo. Na hora que você fizer alfa v, o resultado é igual a vetor nulo. Ponto final. Bom, então, quer dizer, exemplo, só para ficar bem claro para o aluno. Se você estiver fazendo a seguinte conta, por exemplo, alfa 0, 0 vezes o vetor u, 0 vezes o vetor w, o resultado é vetor nulo, com a flecha em cima aqui. Se deixar só assim, está errado na prova, porque aí é número 0. Tem que botar vetor nulo. Tá? Ou então, outro exemplo.
se eu fizer 0 vezes o vetor AB. O resultado disso aqui é vetor nulo também. Ou, e se o vetor for nulo? Se você fizer 2 vezes o vetor nulo, o resultado é vetor nulo. Ou, um último exemplo, se você fizer menos 3 vezes o vetor nulo, o resultado também é vetor nulo. Então, são vários exemplos aqui para você ver. Se tiver número zero multiplicando ou vetor nulo multiplicando, né, é claro que se os dois for nulo ao mesmo tempo, né, se for 0 vezes vetor nulo, aí tá claro que vai dar vetor nulo também. Mas mesmo nesses casos, onde só um dos dois é nulo, ou o número ou o vetor, já dá nulo. Tá? Então, beleza. Agora, a grande questão é, e se nenhum dos dois for nulo? Aí não vai dar vetor nulo, né? Não, aí não. Aí não vai dar nulo. Vamos abrir um espaço de luz aqui. Segundo tópico. Se por acaso o alfa for diferente de 0 e o vetor Vzinho que você está multiplicando também for diferente de vetor nulo, então aí o resultado alfa V também é diferente de nulo. O alfa V, mas ele é diferente de nulo, mas tudo bem, ele vai ser diferente de vetor nulo, mas como que ele vai ser? Né? Aí ele vai explicar aqui, ó. O alfa V, nesse caso, vai ser caracterizado por esses 3 itens aqui que a gente tem que entender. Então, vamos ver. Neste caso, alfa V é caracterizado por dois pontos. Aí você vê que ele separou aqui, porque é justamente a direção, o sentido e o comprimento. Ele está explicando cada uma das 3 características do vetor alfa V, quando nem o alfa é 0, nem o V é nulo. Então, primeira coisa, a direção. A direção do alfa V é a mesma do V, paralelo. Tá? Então, o que isso significa? Item A. O que significa dizer que o alfa V é paralelo ao V? Isso significa que o vetor alfa V sempre tem a mesma direção do V, ou seja, pegar o vetor V e multiplicar por um número alfa, não muda a direção do V. Se você pegar o V e soma com um vetor U, assim, aí realmente dá uma mudada aqui na direção, o resultado. Tá? Mas se eu pego o vetor V e eu apenas multiplico ele por um alfa, aí o resultado vai dar aqui na mesma direção. Vai dar na mesma direção aqui, não? Em cima dessa reta, paralelo a essa reta, sem alterá-la. Tá certo? Bom, mas aí, e a questão do sentido? Como é que fica a questão do sentido? O sentido, você tem 2 opções. Olha o que ele coloca aqui. Se o alfa for maior que 0, mesmo sentido. Se o alfa for menor que 0, sentido contrário. Né? Então, alfa. Porque se o alfa é diferente de 0, você tem 2 opções para ele. Ou ele é maior, ou ele é menor que 0. Então, se alfa for maior que 0, isso implica que alfa V e V tem mesmo sentido. Tá? Por outro lado, se o alfa for menor do que 0, pode ser também, aí isso implica que alfa V e V tem sentido contrário. Então, falta só, já falou da direção, já falou do sentido e o comprimento, que a gente chama de norma, né? Ele até vai introduzir aqui o símbolo de norma, olha lá. Norma de alfa V. Acho que ele já tinha falado antes no capítulo 1, né? Agora eu não me lembro bem aqui, deixa eu ver ali no capítulo 1. Acho que quem deu uma lida aí no capítulo 1 viu que tem aqui uma parte onde ele fala da... Acho que aqui no final, né? Cadê? Norma. Aqui, norma. Que é essa norma de x aqui. Que é o comprimento do vetor x. Então ele está, só para a gente deixar bem claro para o aluno, sempre para simplificar, né, essa questão do comprimento, norma, a gente usa esse símbolozinho aqui. Bem facinho de fazer. Então, mas
Aí você tem, às vezes o aluno olha o símbolo e não entende o que que é. Esse símbolo aqui significa comprimento do vetor, comprimento de alfa V, norma de alfa V. Então a norma de alfa V, ela é igual a quanto? Isso aqui é uma fórmula, matemática muito usada em física, inclusive. Norma do alfa V é módulo de alfa vezes norma de V. Módulo de alfa vezes norma de V. Então, essa é a multiplicação de um número por um vetor. Ele dá até um exemplinho aqui, ó. Olha só. Pegar um vetor, multiplicar por 2, pegar um vetor, o mesmo vetor, multiplicar por menos 2, depois por meio. Né? Então, quer dizer, o que ele está dizendo ali é o seguinte, imagina um vetor aqui de referência, que é o vetor U. Vamos deixar o vetor U aqui. Equivale a esse vetorzinho U dele, que ele fez de pé aqui. O que significa eu pegar o vetor U e multiplicar por 2? Então, vamos ver. Em primeiro lugar, vai surgir um vetor 2U. Ele tem que ser paralelo a U. Em segundo lugar, o número 2 é um número positivo. Então, o 2U e o U tem que ter o mesmo sentido. Vai estar paralelo e com o mesmo sentido. E o comprimento do 2U? O comprimento do 2U vai ser módulo de 2, que é 2, vezes norma de U. Vai ser 2 vezes o comprimento de U. Então, o vetor 2U ele é um vetor assim. Você imagina aqui que você pegou o U e você dobrou o comprimento dele. Ele vem até aqui, assim, mais ou menos. Então, aí você pega um vetor aqui assim. Esse aqui é o 2. Duas vezes, né? Tamanho de U. Se aqui tem um comprimento D, aqui é de novo um outro comprimento igual D. Pegou aí, multiplicou, esticou por 2 aqui o tamanho. Certo? Esticou por 2 aqui o tamanho, deu o vetor 2U. Agora, e se eu pegar o vetor U e quiser multiplicar ele por meio, em vez de ser por 2? Aí vai ser meio um número positivo. Vai estar paralelo, com o mesmo sentido, só que metade do comprimento. Né? Então vai ficar aqui assim, ó. Esse vetor aqui, ó, metade. Esse vetorzinho amarelo aqui é o vetor meio U. Tá certo? E se eu multiplicar ele por menos 3U? Menos 3U seria esse vetor aqui. Ó. Olha só, norma de menos 3U. Se você olhar para essa fórmula aqui, norma de menos 3U seria módulo de menos 3 vezes o tamanho do U. Então, módulo de menos 3 é 3, vai dar 3 vezes o tamanho do U. Então, só que menos 3 vai inverter o sentido, porque o menos 3 é negativo. Lá, quando menos 3 é menor que zero, então o menos 3U e o U vai ter sentido contrário. Então o menos 3U ele estaria aqui assim. 1, 2 e mais um tanto aqui. Ó. Esse aqui seria menos 3U. Certo? Então tem 3 vezes o tamanho do U. O tamanho do U é D aqui que eu chamei, né? Então aqui teria um D, depois aqui outro D, depois aqui ainda um terceiro D. 1, 2, 3. 3 vezes o tamanho de U. E paralelo ao U. E virado no sentido contrário. Porque o menos 3 é negativo. Tá? Então, agora vamos perguntar para os alunos. Vocês entenderam bem essa questão da multiplicação do número para um vetor? Aí, o pessoal está reagindo positivamente. Reação popular. Sim, positivamente. Então, pelo menos 3 ou 4 alunos. Então, eu vou colocar para vocês aqui as propriedades. Né? Lembra que tinha as propriedades da adição? A adição são aquelas regrinhas que a gente tem que ter na mente para poder fazer as contas, fazer os exercícios. Né? A adição a gente viu, ela é associativa, ela tem a comutatividade também, é comutativa, 1 mais V igual a V mais U. Existe um elemento neutro da adição, que é o vetor nulo, e existe um
dado um vetor V, existe sempre o oposto, o elemento oposto dele em relação à adição. Um elemento que você soma com ele e dá o vetor nulo. Né? Vamos ver quais são as regrinhas que ele vai colocar agora para multiplicação por escalar. A multiplicação de número real por vetor. Então, vamos colocar aqui, propriedades. 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 Então, assim como ele chamou lá de A1, A2, porque A de adição, né? Aqui de multiplicação ele vai chamar de M1, M2. Então, primeira propriedade, M1. Você vê que já é uma regra distributiva. É uma distributividade. Né? Distributividade de quem em relação a quem? Do número em relação à adição. Então, se eu tiver alfa, um número alfa multiplicando uma adição de vetores, U mais V, isso pode acontecer várias vezes aqui ao longo do curso, na matéria, nos exercícios, a gente pode tranquilamente fazer distributivo. Isso é a mesma coisa que alfa vezes U, mais alfa vezes V. E isso é válido para todos os números alfa e para todos os vetores U e V pertencente a V3. Tá? A segunda também é uma distributividade. Aqui ele dá toda uma justificativa, né, uma demonstração geométrica da operação, mas eu não vou cobrar isso na prova. A gente tem só que saber a regra, não precisa saber fazer a demonstração geométrica dela. Precisa saber ela e aplicar nos exercícios quando precisar. Né? Então, M2. Agora é uma distributiva do vetor em relação aos números. Em vez de ter um número e dois vetores, como na M1, aqui eu tenho dois números, alfa mais beta, alfa mais beta, multiplicando um vetor, V. E aí rola uma distributividade também, rola alfa V mais beta V. Então, vale na multiplicação de número por vetor, valem as duas distributividades. Você pode distribuir número em relação a vetor, pode distribuir vetor em relação a número. Tá? Essas regras são excelentes, né? Elas tornam as contas com vetores bem práticas, né? Aí tem a questão do elemento neutro. Assim como lá na adição tinha o elemento neutro vetor nulo, aqui na multiplicação por escalar tem esse elemento neutro que é o número 1. 1 vezes o vetor V dá vetor V. Né? Vamos deixar aqui o elemento neutro. 1 vezes vetor V igual a vetor V. Ah, professor, às vezes coloca o pontinho aqui, às vezes não coloca ponto e é tudo igual. Sim, o próprio livro é assim, ó, aqui ele colocou pontinho, mas aqui ele não colocou. Esse pontinho pode ter ou não. Tá? Sempre que tiver um número seguido de um vetor, você já sabe que é multiplicação de número por vetor. Tá? Última propriedade, se tiver dois números multiplicando na sequência, não dois números somados, dois números, um multiplicando o outro. Tá? Então, como que a gente procede nesse caso? Então, ele está dizendo ali na propriedade o seguinte, se eu tiver um alfa que multiplica um beta vezes V, dá o mesmo resultado se eu trocar de posição os dois. Olha lá, alfa beta, beta alfa. Beta, alfa V. Que dá o mesmo resultado, por sua vez, se eu fizer a multiplicação dos dois números primeiro, e depois o resultado eu multiplicar por V. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que alfa, beta, e depois multiplica por V. Dá o mesmo resultado. Tá lá. Então, essas são as 4 propriedades fundamentais da multiplicação de número por vetor. E olha só, ele comenta aqui nas observações, eu não vou escrever isso tudo aqui na lousa para não perder tempo, mas vou dar uma lidinha aqui com vocês, porque é interessante. Ele comenta aqui o seguinte, olha, essas 4 propriedades da adição, que a gente tinha visto antes, né? Associativa, comutativa, elemento neutro, elemento oposto. E as 4 propriedades da multiplicação de número por vetor, que são essas 4 que a gente acabou de ver, distributiva 1, distributiva 2, elemento neutro 1 vezes V igual a V, e essa 4 aqui, essas 4 propriedades, elas conferem ao espaço dos vetores, o V3 eu falei que é o conjunto de todos os vetores no espaço tridimensional, V3. Essas
8 propriedades, 4 da adição mais 4 da multiplicação por escalar, elas transformam o V3 no que se chama uma estrutura de espaço vetorial, que é o que vocês vão estudar em álgebra linear. Álgebra linear é o estudo de espaços vetoriais. Então, vão estudar vários conjuntos, não só o V3, mas muitos outros. Por exemplo, conjunto dos polinômios, conjunto das matrizes, conjunto dos números complexos. Todos esses conjuntos têm uma operação de adição. Por exemplo, números complexos, tem lá a adição de números complexos. Tem a multiplicação de escalar por número complexo, número real vezes número complexo. E cada uma das duas operações dos números complexos, tanto a adição quanto a multiplicação por número, tem essas mesmas 4 propriedades cada uma. Então, os números complexos, de certa forma, ele é igual ao V3, igual aos vetores aqui do VGA. Eles são também um espaço vetorial. Quer dizer, essa observação 1 está apenas informando o aluno que toda vez que você tem um conjunto, pode ser vetores, pode ser número complexo, polinômio, matriz, toda vez que você tem um conjunto de elementos matemáticos, e você tem lá uma operação de adição, uma operação de multiplicação por escalar, e elas têm essas 8 propriedades, 4, 4, você tem um espaço vetorial. E o estudo em geral dos espaços vetoriais, pelo menos os de dimensão finita, porque tem também espaços vetoriais de dimensão infinita, né? Os espaços vetoriais de dimensão finita, ele é feito justamente na álgebra linear, que ele comenta aqui, ó, álgebra linear. Tudo bem, isso aqui é só um comentário à parte. 2, eu já falei para vocês, o termo escalar, ele significa número real. Então, a multiplicação de vetor por número real é a mesma coisa que multiplicação de vetor por escalar. Eu já tinha comentado isso. Tá? Essa propriedade 3, essa observação 3 é interessante para a hora que você for fazer conta, porque ela está chamando a atenção para o seguinte, com essas 8 propriedades que a gente viu, fazer conta com os vetores, fazer cálculos com vetores, no que diz respeito a adição e multiplicação por escalar, essas duas operações, vai seguir as mesmas regras que se você estivesse fazendo conta só com número. Né? Por exemplo, se você tiver A mais B igual a C, você pode passar, por exemplo, aqui, ó, passou o A para o outro lado com sinal de menos. Né? Claro que ele está contando que lá na adição o professor já falou da subtração também, que eu tinha falado para vocês. Né? Então, quer dizer, você fazer conta com vetor e conta com número é a mesma coisa com essas propriedades aqui. Então, é como se a gente estivesse mexendo com uma equaçãozinha. Essa observação vale a pena registrar aqui. Observação. Com essas 8 propriedades, eu estou me referindo a CAP2 mais CAP3, vírgula. Fazemos contas ou cálculos com vetores da mesma forma, como é que ele diz aqui? Que o cálculo algébrico elementar. Fazemos contas com vetores da mesma forma que o cálculo algébrico elementar. Elementar, comum, básico. Né? Então, seria o seguinte, se eu tenho que fazer uma conta aqui, por exemplo, 2x menos 3y igual a z, igual a menos z, vamos dizer assim, e eu posso fazer essa conta o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que 2x igual, aí o menos 3y vai para lá, 3y menos z. Aí eu passo 2 dividindo, x igual 3 sobre 2y menos meio z. Z igual 3 sobre 1,5 vezes y menos 0,5 vezes z. Certo? Ensino fundamental, o aluno já faz isso aqui. Tá? Aí vetores. Mesmo com essas 8 propriedades que a gente viu, do CAP2 mais CAP3, vai dar na mesma. Se você tiver assim 2u, em vez de ser
letrinhas que representam números, né, incógnitas que representam números, x, y, z, vamos supor que fossem vetores 2u menos 3z, perdão, 2u menos 3v igual a um vetor menos w. Você ia fazer a conta do mesmo jeito, daria para passar o menos 3v para lá, ficaria 2u igual a 3v menos w. Passo 2 dividindo, vai ficar u igual a 3 meios v menos meio w. Fechou. Então essa observação é muito interessante. Você faz conta com vetor igual você faz conta com número. E tem ainda uma última observaçãozinha aqui, só para o aluno ficar esperto, que se você dá para você falar em vetor dividido por número. Não dá para falar em vetor dividido por vetor, porque não existe essa operação. U dividido por V, isso não tem. Como é que divide um vetor por outro? Não tem. Mas tem como pegar o vetor e dividir por um número. Então, por exemplo, V dividido por 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes V. E aí recai nessa operação aqui do capítulo 3 de multiplicação por escalar. Eu vou fechar aqui o vídeo do capítulo 3, ficam os exercícios aí para vocês verem, esses 3 últimos aqui. Façam esses exercícios que são legais. E a gente já vai aproveitar o tempo da aula de hoje para falar do CAP 4, que tem uma matéria muito curtinha, que só vai ficar importante mesmo essa matéria dele a partir do capítulo 13, depois da P1, mas eu não vou pular, eu já vou falar agora, porque é muito curto e muito simples. E tem a lista de exercícios. Nós vamos começar já a discutir os exercícios. Esse sim. Os exercícios do capítulo 4, você tem que fazer aquela lista inteira. Eu até deixei aqui, ó, CAP 4. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dúzia de exercícios aqui do CAP 4. Fora aqueles 3, né, já dá 15, mais o exercício 4, já tem 16 exercícios para vocês fazerem aqui, somando os 3 capítulos, tá? Então não percam tempo e se dediquem a esse exercício. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Interromper. Espera aí que tem uma aluna ali.